Quando a gente fala de ordenamento jurídico, a gente está falando então desse conjunto de normas que vai tentar regular a vida em sociedade. Esse conjunto de normas ele vai fazer uma distinção extremamente importante entre o fato jurídico e um fato social irrelevante juridicamente. Então, o ordenamento jurídico, esse conjunto de normas, ele separa aqueles fatos que importam para o direito dos fatos que não importam para o direito. E dos fatos que importam para o direito, ele vai dar a regulação completa, ele vai dizer as implicações jurídicas disso, tá bom? Então, bora lá. Primeiro grande ponto, né? A função do ordenamento jurídico. Ele vai fazer a passagem do fato social para o fato jurídico. Então, ele vai dizer, ele vai separar daquele número mundo de fatos sociais aqueles que importam para o direito. Isso nós já vimos antes. E aí, segundo ponto, né? Os fatos não abrangidos pelo ordenamento jurídico tendem a ser juridicamente irrelevantes. Ok. Qual é a consequência disso? É que os fatos abrangidos pelo ordenamento jurídico são fatos juridicamente relevantes. E sobre esses fatos, o ordenamento jurídico traz uma série de implicações. Por outro lado, os fatos abrangidos pelo ordenamento jurídico são completamente regidos por normas jurídicas. E aqui vai uma distinção inicial importante em relação à origem da norma jurídica, tá bom? Ela pode ter uma origem estatal ou ela pode ter uma origem não estatal. Vocês conseguem pensar para mim uma norma jurídica que não venha do Estado? Vocês conseguem me dar um exemplo? Ou não? O que é uma norma jurídica estatal, então? Só para dar esse conceito. Sua criação decorre da manifestação de poder do Estado. Define seu conteúdo e sua sanção. O que seria uma norma não estatal, gente? Uma norma não estatal é uma norma que surge da sociedade e, portanto, não como fruto do poder do Estado. Um exemplo muito frequente dela é o contrato. O contrato, ele surge do quê? Ele surge da vontade dos contratantes. Então, eu procuro o Yuri, digo, Yuri, você quer me vender seu iPhone? Eu te ofereço R$500 por ele. Aí o Yuri diz, não, ok, eu acho interessante a proposta, vou vender. Muito barato, mas o Yuri vai vender, porque ele me considera muito e ele quer comprar um iPhone novo. Gente, entre nós surgiu um contrato, certo ou errado? Certo. Entre eu e o Yuri existe um contrato agora. Ele fica me obrigado a entregar o iPhone dele e eu fico obrigado a entregar R$500 para ele. Isso que existe entre nós é uma norma jurídica? O que é uma norma jurídica? É uma ordem que estabelece uma consequência caso ela não seja cumprida, e isso tudo amparado pelo direito. Não necessariamente, Matheus. Não necessariamente.
Pode ter, em sentido muito abrangente, relação com a lei natural. Então, assim, direito não estatal poderia ser um exemplo. Só que, assim, as normas jurídicas do direito natural seriam muito abrangentes, muito genéricas. A minha preocupação é mais prática, ela é mais concreta. A questão é o seguinte: existem obrigações jurídicas que surgem sem ser pela força do Estado, além do direito natural. E aqui a gente vai ignorar um pouco o direito natural, porque o direito natural para a gente aqui, ele é muito abrangente, ele é muito genérico, então ele não tem um viés prático nesse ponto. Aí vem meu ponto. O que seria, então, uma norma jurídica não estatal? Seria aquela que surge, não é contra o Estado, que aí não existe, a gente já vai ver. Mas é uma norma jurídica que é amparada, ou que é disposta, né, pela vontade das partes, como uma escolha da sociedade, tá? E não como uma ação do Estado propriamente dito. Ficou claro? Deixa eu tentar sistematizar de uma forma mais direta para ti. A lei natural é um direito não estatal? É um direito não estatal. Só que é disso que a gente está preocupado aqui? Não. Por que não? Porque o direito natural é muito genérico, então na prática ele não regula uma relação nenhuma. Ele não diz quanto é que eu devo para o Iuri ou quanto eu tenho que respeitar. Não, ele só dá critérios extremamente abrangentes, como a gente viu. Minha preocupação aqui é regulação mesmo, é dizer assim, o que o Iuri tem que fazer, o que eu tenho que fazer, e por aí vai. Então, bora lá. Sua criação decorre de uma ação da própria sociedade. Aí vem a pergunta: essa norma não estatal, ela pode violar uma norma estatal? O que vocês acham? Então, não foi isso que eu contratei. O Yuri é matador de aluguel. Aí eu contratei o Yuri para matar um desafeto meu. A gente fez um contratinho lá. O Yuri cobrou 5 mil. Esse contrato vale ou não vale? Esse contrato é uma norma jurídica ou não é uma norma jurídica? Não é uma norma jurídica. Então, olha só, uma norma não estatal é uma norma que não decorre de uma ação do Estado, ela decorre de uma atuação da própria sociedade, porém não pode violar as determinações do direito estatal, ou das normas estatais, melhor assim. Ok? Não aconselho, Yuri. Não aconselho, tá? Até porque, obviamente, eles não vão lhe respeitar também. Tá bom, gente? Aqui. Então, volta ao exemplo original. Eu ofereci para o Yuri. Eu vou melhorar a proposta, Yuri, já que você está reclamando do valor. R$ 1.000. Qual é o teu iPhone? É pelo menos um iPhone, o quê? 8? Não, 8 também estaria barato, né, esse valor. 8. Tá, R$ 1.000. R$ 1.000 é um valor razoável. Eu ofereci R$ 1.000. Não, vou até melhorar a proposta, porque eu sou gente fina contigo. Eu ofereci R$ 1.300 para o Yuri para comprar o iPhone 8 dele. E o Yuri aceitou. A gente firmou um contrato. Esse contrato é uma norma jurídica? Resposta: sim. Por que sim? Porque ele prevê uma conduta para o Yuri, ele prevê uma conduta para mim e ele prevê consequências caso o Yuri não faça isso ou caso eu não pague a minha parte, ou caso eu não faça a minha parte. Então, por exemplo, vocês vão ver melhor semestre que vem, fica mais nítido. Mas a questão é a seguinte: se eu não entregar o dinheiro ou se o Yuri não entregar o celular, a gente vai estar obrigado a uma coisa chamada responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? É as consequências do descumprimento de uma obrigação, que é o famoso danos morais e danos materiais. Tá? Danos morais ou danos materiais. Tainá, eu assisti esse final de semana John Wick.
a trilogia, os 3 filmes. Achei sensacional. E tem uma frase que eu gostei muito, que é: são as regras que nos separam dos animais. Olha só que interessante. Daria para pegar essa cena. A Tainá mandou o seguinte comentário. Eu vou ler, Tainá. O contrato, ele não vai... O que tem a ver violar ou não violar as determinações jurídicas estatais? Se, caso ele viole as determinações estatais, essa norma não tem... Como é que eu chamei a aula passada? Aquele critério dela observar ou não observar os critérios para surgir. Ela não tem o quê? Validade, eficácia ou fundamento? Uma norma que não cumpre as determinações para ser feita. Ela não tem validade, eficácia ou fundamento. Bora, puxa aí. Vai lá, puxa. Esqueceram? Não acredito. Pensa aí. Não acredito que vocês esqueceram. Gente, ela não tem validade. E aí a Tainá diz assim, olha, um contrato com um matador de aluguel. O que é que ele não tem? Ele não tem validade. Ou seja, não permitirá que eu exija do Estado, que eu exija auxílio do Estado para o seu cumprimento. Bora ver isso aqui com calma, gente, antes de eu entrar na questão da completude. Porque esse talvez seja um caso interessante de a gente analisar. Então, olha só, a norma jurídica pode ser estatal, a lei, Constituição, decretos, portarias e tudo mais. É uma norma que o Estado determina, que tem obrigação e tal. Ou pode ser uma norma não estatal, por exemplo, um contrato. Só que essas normas não estatais que surgem da sociedade, sem passar pelo Estado diretamente, elas precisam respeitar as normas estatais. Por quê? Porque se ela não respeitar, gente, ela não tem validade, ela não vai poder ter força jurídica. Qual é a consequência disso? Quando uma norma jurídica ela tem validade, eu posso entrar na justiça e eu posso pedir para o Estado me ajudar a cumpri-la. Deixa eu dar um exemplo mais simples. Olha só, o Yuri tem uma casa lá em... Não, vou variar, já dei muito exemplo com o Yuri hoje. O Heitor tem uma casa lá em Salinas, ok? Lá em Salinas. E aí, vocês descobriram isso e invadiram a casa do Heitor lá em Salinas, tá? Invadiram a casa dele. O Heitor, ele pode contratar uns pistoleiros e expulsar, ele pode juridicamente contratar uns pistoleiros e colocar vocês para correr lá? Ele pode fazer isso juridicamente? Hein? Não pode. Perfeito. O que é que tem que fazer então, gente? Se ele quiser expulsar vocês da casa dele? Também não, Heitor, também não pode. Não é essa a solução. Qual é a solução? Alguém sabe? Ele vai ter que entrar na justiça. Ele não, no caso você, Heitor. Você vai entrar na justiça pedindo para eles saírem de lá. Mas imagina, Heitor, que a casa não era sua. Você, na verdade, tinha invadido a casa uma semana antes.
Você invadiu a casa, saiu um final de semana e eles invadiram. E aí? Pode fazer alguma coisa? O que é que tu achas? Olha só, gente. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou dizendo isso? É o seguinte, porque no primeiro caso o Heitor pode pedir, pode mandar vocês saírem da casa dele, no segundo caso ele não pode. Porque no primeiro caso ele tinha uma norma jurídica que o protegia, no segundo caso ele não tem. Eu só posso pedir ajuda do Estado quando eu estiver amparado juridicamente, quando eu tiver um direito. Se eu não tiver um direito, eu não posso pedir ajuda do Estado. Então, bora lá. Volta ao caso do John Wick. Já viram? Já falaram John Wick? John Wick é legal, assistam o filme. O primeiro e o segundo são bons, o terceiro não é tão bom não, mas o primeiro e o segundo são legais. O John Wick ele é um matador de aluguel. Quer dizer, na história do filme ele nem é mais. Enfim, agora não vem ao caso. Mas assim, o matador de aluguel ele vai assinar um contrato e tal. Se esse contrato não for cumprido, ele pode entrar na justiça cobrando esse contrato? Resposta não, porque esse contrato não tem validade. Não tem validade. Ou seja, você não pode pedir para o Estado te ajudar no seu cumprimento. Agora, significa que o contrato não existe? Não, ele existe, só não tem valor jurídico. Ficou claro isso, a diferença? Então, para o matador de aluguel, o contrato para ele existe, então ele vai cobrar de você. Mas, juridicamente, o Estado não vai ajudá-lo a fazer isso. Ok? Ficou clara essa diferença ou não? A Tainá trouxe a seguinte pergunta. Pode mandar no público, Tainá, que aí o pessoal lê, aí eu respondo. Isso poderia ser o caso dos moradores do projeto social Minha Casa Minha Vida, onde muitas casas que não foram entregues são invadidas? Sim. Então, quer dizer, deixa eu voltar à pergunta, né? Sim, para o segundo caso, né? Ou seja, são pessoas que não têm proteção jurídica. Então, assim, ela invadiu a casa da Caixa. A Caixa pode entrar na justiça e mandar elas saírem e elas vão ter que sair? Isso mesmo, vão ter que sair. Tá bom? Elas não vão ser protegidas juridicamente nessa situação. Claro até aqui? Era essa a pergunta? Tainá. Por que eu falei essa diferença aqui? E ela é importante, gente, para falar o seguinte. Quais são os atributos do ordenamento jurídico? Todo fato jurídico abrangido pelo ordenamento jurídico vai ter que, o ordenamento jurídico ao tratar desse fato vai ter 3 grandes características. Primeiro, completude. Lembra que nós ouvimos falar disso lá no caso do positivismo? Recapitulação aqui, porque são utilizados ainda hoje. Todos os fatos juridicamente relevantes possuem normas jurídicas que tratem de suas consequências, ou que lhe deem um tratamento jurídico. Todo fato que for juridicamente relevante para o direito, ele possui um conjunto de normas que vai dizer quais são as consequências, qual o tratamento jurídico eu devo dar a ele. Aqueles fatos, obviamente, por consequência, os fatos que não possuírem esse tratamento são juridicamente irrelevantes.
claro isso? Então, só pegar um exemplo aqui. Deixa eu ver outra pessoa. Tainá. A Tainá decidiu fazer um contrato de namoro com o namorado dela. Vamos fazer um contrato de namoro, eu quero regular esse nosso relacionamento, tá bom? Gente, contrato de namoro é um contrato juridicamente válido? O que vocês acham? Se der errado, ela pode processar o namorado dela? Não, Tainá. Gente, olha só, o contrato de namoro ele é juridicamente irrelevante. Por quê? Porque ele não trata de nenhuma disposição significativa, ou seja, não existe nenhuma norma jurídica que regule ele. Agora imagina, gente, uma outra situação. A Tainá ela não está namorando, ela está noiva. E está uma semana do casamento. Então, já compraram, já alugaram salão de festa, já pagaram convite, reservaram buffet, compraram roupa, um monte de coisa. E aí, o noivo decidiu terminar o noivado. Não, a união estável, Tainá, é quando você já vive como se fosse casado. Se você já vive como se fosse casado, aí é união estável. Mas assim, o noivado aí não é união estável, o noivado propriamente dito. O noivado é a preparação do casamento. Então, assim, pode ser que eles já vivam como se fossem casados, moram juntos, dividem as contas e tudo mais. Não, mas não é esse meu argumento, não. Eles continuam cada um morando na sua casa e estão preparando o casamento. Alugando salão de festa, preparando as coisas, ainda não vivem como se fossem casados, tá bom? E aí eles decidem romper, ou o noivo decide romper uma semana antes do casamento. Isso é juridicamente relevante ou irrelevante? Eles não são casados e não vivem em união estável. Isso é relevante ou irrelevante? Olha, professor, eu acho que é relevante, porque ele vai agir as contas. Quem vai pagar? Ele tem que pagar sozinho. Perfeito. Aí a Sandra chegou no ponto. O namoro da Tainá era irrelevante. E não afetava nada. Agora, aqui, nesse noivado, eu acrescentei um elemento. E esse noivado, ele afeta o patrimônio dos dois. Se ele afeta o patrimônio dos dois, ele é juridicamente relevante. Isso é só um exemplo. Poderia ser uma outra situação. Poderia ser, por exemplo, sei lá, deixa eu pensar um exemplo. O noivo traiu a Tainá no dia do casamento, ela descobriu e foi... Teve uma novela que aconteceu isso. Qual foi aquela novela que ela traía o cara, ela traiu o noivo dela e o noivo fez uma cena no dia do casamento? Qual é essa novela, gente? Esqueci agora. Enfim, Tainá descobriu e aí foi no dia do casamento, todo mundo soube e tal. Gente, esse fato é juridicamente relevante ou irrelevante? Acho que é relevante, dando coragem. Exatamente, porque agora afeta a honra da Tainá, a imagem dela. Perfeito, vocês entenderam a lógica. Então, olha só, existem fatos que são juridicamente relevantes e fatos que são juridicamente irrelevantes. Os que são relevantes precisam ter um tratamento jurídico. Como é que eu chamo quando esse fato precisa ter um tratamento jurídico e não tem? Qual é o nome que eu dou? Bora lá, puxa aí na memória. Puxa. Lacuna. O que é lacuna? É quando um fato juridicamente relevante não possui um tratamento, não possui uma norma que estipule o tratamento jurídico devido.
Quando eu digo tratamento, gente, jurídico devido, entendam as consequências jurídicas. Então, por exemplo, deixa eu tentar puxar um exemplo um pouco mais próximo da gente. Imaginem a situação... Calma, deixa eu ver. Hoje, Tainá, a traição dentro do casamento, ela pode ser considerada relevante ou irrelevante. O casal é que escolhe. Eles podem escolher discutir a traição ou não discutir, tá bom? Então, assim, hoje é opcional. Hoje é opcional. Antigamente era obrigatório. Antigamente, a traição ou um outro descumprimento do dever conjugal era uma condição ao divórcio. Hoje não é mais, tá bom? Mas se eles quiserem discutir, ainda é possível discutir. Ok? Sim, o exemplo, né? Imagina a situação, até deixa esse exemplo antes, né? Hoje não é mais um problema, mas era um problema antes. A união estável homoafetiva. Então, ela existia, ela era juridicamente relevante? Era, porque envolvia patrimônio, por exemplo. Eles compravam bem juntos. Só que qual era o problema? Não havia tratamento jurídico. E aí, gente, isso era uma lacuna, ou seja, o fato era juridicamente relevante porque afetava uma série de direitos e obrigações, mas não tinha uma norma jurídica. Como é que eu faço para resolver esse problema, gente? Vocês sabem? Dos métodos é a analogia. O que é analogia? Aplicação de uma norma semelhante a outra situação. Então, por exemplo, o que é que eu fiz? Eu peguei a regulação que o código trazia para a união estável heterossexual e apliquei para a união estável homossexual. Ela previa expressamente isso? Não. Ela previa a união estável entre um homem e uma mulher. Aí eu pego e trago para um outro caso para poder dar um tratamento jurídico. Ok, isso, gente? Sim. Segundo, gente, clareza. O ordenamento jurídico deve dispor sobre suas consequências de forma clara, ou seja, não deixar dúvidas sobre suas implicações. Então, eu tenho que ver, eu tenho que ter certeza sobre o que aquilo me significa para mim. Então, por exemplo, eu assinei um contrato com a Vivo. E a Vivo disse, olha, o contrato ele tem uma duração de 1 ano. Ok, a duração de 1 ano. Se você sair antes, você vai pagar uma multa. Qual multa? É a multa X. A cada mês antecipado, você vai pagar, sei lá, R$ 50 de multa. Eu sei exatamente qual é a consequência daquele contrato. Eu sei exatamente qual é a consequência de descumprir esse contrato. Esse é o ponto. E aí eu não tenho dúvidas em relação às suas implicações. Claro isso? Então, bora lá. Qual é aqui a ideia, gente? É que a aplicação da norma jurídica ela não pode ficar ao arbítrio do juiz. O juiz não pode tirar da cabeça dele, qual é a consequência? Vai ser essa aqui agora, porque eu quis.
qual é o oposto da clareza? Quando surge o oposto da clareza? Quando surge uma ambiguidade. O que é ambiguidade? É quando a norma jurídica leva a conclusões divergentes. A mesma norma leva a interpretações distintas. E aí eu preciso definir qual das duas vai ser aplicada. Então, por exemplo, sempre uso como exemplo o caso da Marcha da Maconha. Então, vamos lá. Quem é que faria? Rafael. Talvez Rafael fizesse isso. Rafael decide organizar uma marcha pela liberação da maconha. Marihuana, cannabis sativa. E aí o Rafael, não, gente, bora lá, a gente vai fazer um protesto, tem que liberar, isso é um absurdo, proibir e tal, não faz mal para ninguém. Tá. Antigamente, isso era um problemão. Por que isso era um problema? Porque, eu acho que até comentei já esse exemplo com vocês. É crime no nosso país apoiar crimes. Então, no nosso país, você fazer apologia, defender a prática de crimes é um crime. Qual era o problema que surgia aqui? É que ninguém sabia se defender a descriminalização, defender a liberação das drogas, é defender crimes ou não? Todo mundo ficava numa dúvida. Isso é uma ambiguidade. É quando a mesma norma ela vai ser interpretada no sentido de proibir algo ou no sentido de permitir algo. Isso deve ocorrer? Eu devo ter essa dúvida? Não. E aí a gente vai ver que existem critérios que a gente chama de critérios hermenêuticos. O que é isso? O intérprete da norma jurídica precisa observar certos critérios para aplicação das normas jurídicas. E não pode escolher arbitrariamente da cabeça dele como é que ele vai interpretar a norma. Existem padrões para ele interpretar essas normas. Ficou claro isso? Então, quando a norma tem sentidos diferentes, a gente precisa encontrar critérios para definir a resposta mais fiel e mais deixa eu procurar o termo. Pode ser estável, mais segura para toda a sociedade. Claro até aqui? Sim?